mais adiantado, pressionando a saída do Corinthians. Aliás, é o que o Caixinha vem tentando impor, né? Incutir na cabeça dos jogadores do Santos. Um Santos mais agressivo, que se instala no campo adversário. Claro que tudo isso sempre tem um custo, né? Para o time fazer isso, ele precisa estar muito bem afinado nos retornos também. E o Santos não está. E o Corinthians, assim, demorou um pouquinho a surgir no campo ofensivo. Mas quando surgiu perfeito, né? O Martínez no meio de campo, ao lado do Ranielli e do Carrilho. Martínez e Ranielli num setor que o Neymar costuma frequentar mais. E o José Martínez também subindo e fazendo aquele cruzamento, usando bem o lado do campo. O Santos pressionando. O Santos não estava jogando mal. O Santos conseguia entrar na área do Corinthians e levar muitos problemas. Mas o retorno era terrível, né? E daqui a pouco a gente vai ver esses dois lances separados, os dois gols do Corinthians. O Corinthians também não se desanimou em jogar na transição, ocupando os espaços deixados pelo Santos. E esse gol é um exemplo. Nossa, do né? Garro, A bola do Garro, o Memphis aí tem uma qualidade técnica ali incrível, né? Uma bola que não cai. Ele domina e a bola cola, né? A bola fica golaço, ali. É um gol muito bonito. E depois o Santos, no segundo tempo, o Santos foi todo para cima. Para mim, o que demorou demais foi, no caso do Corinthians, o Ramon, quando viu o jogo de Yuri baixou. Do Memphis, do Garro, ele tinha banco para fazer isso. Ele coloca, depois de tomar o gol, o Thales Magno, o Romero, jogadores que poderiam ter entrado antes. E no final das contas, quase também não dá Com pressão, certo. O Santos Ele faz essas poderia mudanças ter empatado tardiamente e o Santos criou uma série de oportunidades no final do jogo. Os jogadores que ele colocou de ataque nem pegaram na bola porque o Corinthians não conseguiu sair de trás do fim. Boa noite, William, companheiros, boa noite, fã de esportes. Há diferenças claras entre o Corinthians e Santos, né? O Corinthians, ele é melhor time do que o Santos. O Corinthians está num estágio de trabalho bem mais avançado que o Santos. Inclusive, igual comparando a Palmeiras e São Paulo. Sem dúvida. E o Corinthians tem os seus principais jogadores, aqueles capazes de definir o duelo, em uma situação física melhor que os do Santos. Então, assim, o Santos começou e terminou melhor o jogo, mas não foi capaz de, a partir de, no seu momento bom, buscar o resultado que a ele interessava. O Corinthians tem um negócio, assim, os jogadores já estão acostumados, o Corinthians já é um time, os jogadores já se conhecem. É um time forte, é um time muito bom, que já tem um nível de confiança pela sequência de vitórias enorme que veio, que foi quebrada só no majestoso para o São Paulo. Então, esse time do Corinthians, jogando dentro de casa, já tem o conforto e a confiança para saber que mesmo quando não está numa grande jornada, como não era enquanto estava 0-0 o jogo, é capaz de, em uma jogada, um encaixe, um avanço, ter a tranquilidade para construir o gol. E depois do 1-0, no primeiro tempo especialmente, o jogo ficou como o Corinthians gosta de jogar. Foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Corinthians. O Santos não fez um jogo ruim. Não, né? Não foi ruim, não. O Santos teve alguns momentos... Alguns jogadores bem abaixo. Linha defensiva muito mal péssima, os laterais foram muito mal, o Léo Godoy foi muito mal. Mas foi uma vitória de um time que é melhor e que está num estágio bem mais avançado. O Corinthians hoje, ele desfruta de algo que há muitos anos ele não desfrutava. Até cheguei a falar isso aqui na programação. Talvez, desde quando o Corinthians foi campeão do mundo, há 12 anos, 13 anos, o Corinthians não termina uma temporada bem e começa a outra temporada bem com o mesmo técnico e mesmo elenco. Há 12, 13 anos isso não acontecia. E o Corinthians está desfrutando disso, por isso que tem um começo muito forte, por isso que na primeira fase é, com alguma sobra, o melhor time do campeonato. Me parece, inclusive, professor, que nesse período aí, vamos lá, hoje é dia 12 de novembro, né? 12 de fevereiro, desculpa. Hoje é dia 12 de fevereiro. Quase 13. Mas quase 13, estamos virando. É que é novembro. Estamos virando. Dá a impressão que é novembro, né? Pelas cobranças, técnico que já caiu, parece que a gente já está lá. Mas hoje é 12 de fevereiro. Em 12 de fevereiro... Nada triste se fosse novembro. Olha... Talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube, nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém à frente. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar tudo, que é o melhor time do país. Se você olhar para a maneira que os times terminaram, exatamente. Quem terminou o melhor Corinthians? O Botafogo. O Botafogo está num outro momento. Exatamente. É outro Botafogo. Eu não estou dizendo que é o melhor time, eu não estou dizendo que vai ganhar tudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para este momento, talvez ali o Flamengo... e o Corinthians. É isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, fãs do esporte. Eu acrescentaria o Vitória. O Vitória acabou o campeonato brasileiro em alta. Sul-americano. Né? Vitória do Carpini, também agora bem, Copa do Nordeste. O Flamengo com o Felipe Luiz tem 21 jogos na derrota. É um residual importante. E hoje esse residual foi muito importante
porque o Santos começa melhor. Acho que foi um jogo com a cara do que são hoje Corinthians e Santos. Inclusive no sentido de que o Corinthians consegue abrir o placar e ali começar a consolidar o resultado dentro das suas qualidades e em cima dos defeitos do Santos, né? Essa bola cruzada na área do Santos, não necessariamente só bola aérea, mas bola cruzada na área do Santos. É um filme repetido. Isso se repete com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com os laterais, trocando os laterais, tá? E problemas físicos visivelmente inquestionáveis. Dentro do que ele pode oferecer nesse estágio atual, o primeiro tempo dele não achei ruim, não. Eu gostei, acho que ele também tentou achei bastante, bom o primeiro mas acho que ele tempo dele. sentiu, e do meio do primeiro tempo para o final, a produção física dele já baixou. O ritmo dele já baixou, mas os primeiros 30 minutos de jogo, eu gostei do que ele tentou fazer em campo. Com bola no pé, quando a bola está no pé dele, tudo pode acontecer, ele pode desequilibrar o jogo em um lance com a bola no pé, mas isso não basta. Está muito claro que isso não basta e que ele vai ter que literalmente correr atrás, né, de uma condição física que hoje está muito, e de ritmo de jogo, não é só condição física, que hoje ele está muito distante de ter. Ele até teve essa bola, né? Ele até teve essa bola no primeiro tempo, e eu falei da defesa do Santos, mas a defesa do Corinthians também, ao longo desse começo de ano, está procurando 2 zagueiros, me parece que achou com o Garoto, agora o André Ramalho também caiu de produção. Também em cima dele isso. O gol do Guilherme. Eu concordo que o Corinthians é um adversário melhor que o Botafogo, mas a defesa do Corinthians proporcionou oportunidades hoje para o Neymar que ele não soube aproveitar. Primeiro, cumprimentar boa noite a você, Williams, o PAC, aos professores, Celso Zelt, Calçade, aos fãs do esporte. Bom, eu vou muito na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E por enquanto, não só na pontuação, que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E contra o Palmeiras o time sofreu. Contra o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. Não há dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje, um jogo, deu para notar a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo, o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros 2 jogadores você discute. Sim. Né? E o Bidon faz uma falta danada na parte técnica desse trio. Concordo. Com Ranieri, Martinez e Carrillo ao meio campo. Ranieri, Bidon e Carrillo é outro perfil de meio campo. O Bidon joga muito mais. Olha o que o Garro faz. Você está falando do Garro. E aí é tudo isso mundo, antes né? da meia-noite devia ser proibido para menores de 18 anos. Agora, por que eu falo de letal? Porque esse gol tem muito a ver com a qualidade do Corinthians, desses jogadores. Tem muito a ver com a capacidade técnica deles. Tem muito a ver com a ideia já estabelecida, porque esse tipo de lançamento com os atacantes próximos assim não é uma novidade. E tem muito a ver com o nível de jogo coletivo e individual da defesa santista. Horroroso. A atuação do Basso foi muito... Como a defesa santista fez hoje com o Neymar, tem um olhar especial. Você não deixa o Memphis livre na área. São Mas o lateral 3 problemas. esquerdo corintiano não vai uma vez por ano, é o Hugo. Se fosse o Bidu, subiria mais. Se fosse o Bidu, ele não precisa ter essa preocupação. Ele não foi mesmo. Tanto que, se você, olhando bem no lance, você tem um zagueiro para 2. Isso. Porque, assim, o Yuri e o Memphis se colocam nos espaços. Sim. Então, você tem um zagueiro, o Memphis largado, o Yuri entre os dois, mas com uma distância enorme, a linha toda quebrada. também não acompanha o Yuri, não cola no Yuri. Esse é um ponto.
Outro em relação ao Garro versus Coronado, o Coronado vem jogar muito dos lados. Sim. Então, para um time que não tem o ponta, joga os dois por dentro. O Corinthians tem uma dificuldade de se entender. Coronado no lado, jogadas por dentro. Com o Garro, jogadas por dentro. E aí, Ele também trabalha pelo lado, mas é jogadas por dentro. Tanto que o passe é do meio, olhando. Com o Coronado, o Coronado é incrível pensar nisso. O Coronado tem total condição de dar um passe desse com um time, sim. com um time que dá um espaço desse para jogar como o Santos deu. Mas o Garro, pelo centro, ele fica um maestro. Ainda mais quando não tem ninguém olhando para ele. E o Coronado o Coronado tem essa facilidade do jogo pelo lado também por uma memória tática, né? Ele, no futebol árabe, no Al Ittihad especialmente, ele era um meia aberto pela esquerda, porque ele é um jogador destro. Pela esquerda, atrás para dentro, tem o campo aberto para ele faz dar o isso o passe. tempo todo. De meia central, ele jogou, pelo menos nos últimos anos na Arábia, a menor parte do tempo. O Garro não, o Garro é o engante, o Garro é o 10. E você colocar o pra Coronado para atuar ali e fazer, aí ele tem que voltar. Isso. Ele tem que pegar o lateral descendo. Não é a dele também. Não consegue fazer. Assim, aí Fisicamente aí não são consegue. as diferenças da Arábia, né? Quando a gente fala que o cara vem da Arábia e é diferente e tem um tempo, é que o que ele consegue fazer lá aqui não dá para jogar. Sim. Mas assim, eu vejo que o Caixinha, no Santos, né, cruzando os dois times, ele te apresenta ideias. Ele está procurando, na verdade, ainda. Mas o né? time não. A execução não está rolando. Ele sabe o que ele o Red quer. Bull Bragantino fazia nos seus grandes Ele momentos. sabe que ele uma quer o pressão time dele fortíssima. pressionando o adversário. A ideia está lá. Não, sim. O problema é que o time não executa. Tá, mas o como? Red Bull A ideia Bragantino, existe. essa referência Red Bull Bragantino CD é boa porque é pro lado bom e pro lado ruim. Essa questão da pressão lá em cima é muito parecida, mas também a quantidade de gols sofridos de bola aérea E era um time inconsistente. é muito Salve fiel, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Meus amigos Coringão, que nem falei pra vocês, meus amigos. Falei pra vocês que o Corinthians não perderia esse jogo mesmo aí, mesmo já classificado aí no Campeonato Paulista, tá? O Corinthians jogou muito bem, o Santos também jogou muito bem, foi um jogo bastante equilibrado, porém, o time do Corinthians soube aproveitar as oportunidades. Né, o Roberto conseguiu fazer 2 gols. O primeiro gol foi um gol horrível, feio demais. Mas o importante é a bola na rede, né? O segundo gol do Corinthians aí também foi um pouco mais construído que no primeiro, tá? Na minha opinião, o Corinthians mereceu a vitória, o time do Corinthians, tá? Foi bem superior ao time do Santos. Foi um jogo, cara, foi um jogo top. Parecia um jogo assim de... Mesmo classificado, cara, clássico, né? Mesmo classificado aí desde o primeiro minuto, foi um jogo top aí entre Santos e Corinthians. Desde o primeiro minuto aí já foi um jogo bem embalado aí por ambas as equipes, bem intenso, né? O primeiro minuto aí o jogo já começou intenso desde o primeiro segundo. A bola rolou, o jogo já começou intenso. Então foi um jogo bem interessante, bem legal. O Corinthians tem time sim pra ganhar o Campeonato Paulista, tá? O Corinthians tem time, inclusive, pra ganhar. Diante do... Na minha opinião, o Palmeiras tem um time que tem um timezinho melhor que tem aí pra enfrentar o Corinthians aí no Campeonato Paulista, tá? Memphis aí jogou muito bem, o time que jogou muito bem. Claro que deu alguns vacilos, tal, acontece, tal. No segundo tempo o time do Corinthians descansou, tá? Depois que o Neymar saiu, entrou lá o Soteldo lá, o time do Santos mudou, o time do Santos mudou, era outro, irreconhecível. Aí o time do Corinthians baixou a intensidade, o time do Santos aumentou a intensidade, só não fez o gol, o Santos só não fez o segundo gol, por sorte, caberia até o terceiro, tá? Mas, graças a Deus, contamos com a sorte também e conseguimos manter aí, segurar o jogo diante dos Santos, beleza? Então é isso, não posso passar todos. Até o próximo vídeo, tá? Corinthians.